Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live aí essa semana com um assunto bem diferente, com a nossa convidada especial, a dentista ortodontista, a Sandra Menendez. Nós vamos chamá-la aqui para ela se apresentar um pouco melhor para vocês e juntos nós vamos falar sobre hábitos de higiene. Vamos lá, convidar o pessoal. Olá! Oi, tudo Oi, bem? Sandrinha! Como Tudo é que você... bem? Eu tô ótima, e você? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Sandrinha, muito bem-vinda aí, uma boa noite, obrigada por aceitar participar aí com a gente dessa live para a gente falar um pouquinho sobre higiene pessoal, principalmente higiene bucal, né, que é mais a sua área aí, e essa importância, né, nesse momento. Então, seja muito bem-vinda, fica à vontade para se apresentar, para o pessoal te conhecer. Ai, obrigada, meu amor. Primeiro, quero agradecer você por todo esse carinho. É super gostoso poder estar falando um pouquinho aqui com você, mesmo que for para a gente deixar um grãozinho de arroz de mensagem só para todo mundo, mas é muito gostoso mesmo, viu? Bom, vou me apresentar. Eu sou dentista, faço parte do grupo Odonto Espaço. Nós somos um grupo focado em trazer a saúde bucal, fazer com que as pessoas se sintam melhor, transformar sorrisos, melhorar a autoestima. Mas, enfim, nós realmente gostamos de trabalhar com pessoas. Isso que é o que a gente quer. E o mais legal, né, que a gente, juntos, a gente vai mais longe, né? Sandrinha, nesse momento aí que a gente está de coronavírus, que a gente só fala disso, estamos vivendo aí, pelo menos em São Paulo, né? Já tem mais de um mês que nós estamos em quarentena aí, vamos ficar por mais tempo. Você acredita que o hábito de higiene das pessoas já está melhorando? Já está se transformando ou está tudo igual, assim, que as pessoas não estão desconsiderando, né, as orientações? Como você acredita nesses hábitos? Olha, Jéssica, hábitos de higiene é algo que a gente traz desde que a gente é bebê de casa. São coisas que a gente vinha agregando com a vida. Mas eu acho que, de repente, as pessoas começaram a descobrir, por exemplo, que elas não sabem lavar a mão corretamente, que tem que aprender a lavar a mão. Então, são pequenos detalhes que as pessoas estão se voltando hoje para realmente aprender a se cuidar. E aprender assim, como um todo: cabelo, banho, alimentação, comportamento, leitura, tudo. Elas estão agregando tudo isso, melhora a vida em família, inclusive a higiene, que agora os pais ficam o tempo todo cobrando dos filhos. Meu amor, já lavou a mãozinha? Olha, vamos tomar banho. Então, isso que as crianças estão aprendendo agora, no núcleo da família delas, é muito importante e vai ficar para a vida toda, sem dúvida. Então, você acredita ser um momento importante, né? Crucial, né? A gente está vivendo um momento diferente de estar mais próximo aí das crianças, dos pais, né? Todo mundo mais juntinho. Então, você acredita que esse seja uma base, assim, importante para se criar um hábito melhor, né? Mais saudável, né? Junto dos É, pais. eu acredito que é, sim, e que eles criaram, as famílias, de uma maneira geral, criaram uma nova rotina que vem desde comer bem, dormir bem, pequenas coisas que você voltou a agregar, porque nós estávamos numa fase que não tínhamos mais tempo para a família, para ter casa, para compartilhar. Hoje está todo mundo almoçando junto, juntando junto, principalmente família. Família que eu digo é o quê? Pais e filhos, ou pais, filhos e avós. Então, esse núcleo, esse isolamento, está proporcionando um conhecimento muito grande para as pessoas, para tudo. Inclusive, as pessoas estão se voltando mais à leitura.
que era um hábito que já estava um pouquinho sendo deixado para trás. Hoje não, você liga para o teu amigo, acabei de ler um livro. Isso não é legal? É muito legal. Não, é muito legal, muito, muito importante também, né? As crianças voltarem a desenvolver esse lado um pouco mais passado, né? Voltar, como já veio a onda do vinil e tudo mais, né? Que tem várias pessoas hoje em dia que escutam vinil ainda, né? O livro é um ótimo instrumento aí, eu acredito que milhares de anos já vem aí entretendo as pessoas. Que bom que agora está voltando. A ser forte, né? A ter sua importância mais valorizada. Sandrinha, como é que é a importância dessa higiene virar rotina? A gente sabe que quando a gente vira criança, a gente precisa ir no dentista já. Qual é essa rotina de ir ao dentista, de criar uma consciência que isso deve ser um hábito mesmo, né? Que tem que estar presente no dia a dia. Jéssica, isso na criança, ele sempre parte dos pais. Porque você ensina desde pequenininho seu filho. Tem que tomar banho, tem que escovar o dente, tem que cortar a unha, tem que lavar o cabelo. Só que muitas vezes, para a criança, isso vai tomar um tempo dela. Você fala assim, você tem que tomar banho. Ela vira para você e fala, por quê? Você tem que escovar o dente. Por quê? E na rotina que a gente estava, na correria da vida da gente, não tinha tempo para isso, né? Hoje, você tem tempo para passar isso para o seu filho, para ensinar ele o que ele tem que fazer, o quanto é importante ele ter esses cuidados com a higiene. Muito, muito. Você sabe que às vezes eu tenho crianças que vão no consultório e eu tenho uns livrinhos de vocês no meu consultório, que seu papai me deu passado. Muito legal, de higiene. Muito legal. E eles vão lá no consultório e na sala de espera eu tenho esses livrinhos. Normalmente, a maior parte das crianças, já mais adolescentes, vão no celular e não sai do celular. As crianças menores pegam os livrinhos, né? E, e um dos dias, uma criança subiu ao meu consultório. Eu estava tratando o irmãozinho dela e o outro menor de 5 anos falou: Tia, você me empresta esse livrinho? Esse aqui, ó. Tá vendo? De como lavar as mãos. Aí, por que você precisa lavar as mãos? Aí eu falei assim, te empresta, mas... Aí a mãe dele falou, não, eu vou comprar. Mas por que que você quer? Porque eu vivo perguntando para minha mãe por que que eu tenho que lavar as mãos. E ela só fala porque precisa, porque a mão tá suja. E agora eu sei porque eu tenho que lavar as mãos. Então, para que isso vire uma rotina, a criança tem que entender o porquê que ela está fazendo aquilo. E a gente tem muitas formas de levar isso, como eu falei do livrinho, uma coisa simples, pequena, mas que naquele dia fez a diferença para aquela criança. Sandrinha, a gente está sempre perguntando as mesmas coisas, né? Uma pergunta básica que eu estou fazendo para todos os convidados em diferente área, que é sobre a importância de despertar o senso crítico da criança para as melhores escolhas dela. E qual o olhar assim da parte de higiene mesmo, da parte do bem-estar da criança, que você acredita que esse senso crítico pode ajudar? O que eu acredito que mais pode ajudar a criança é ela entender a importância disso tudo. Por que que ela tem que escovar os dentes? Por que que ela tem que lavar a mão, cortar o cabelo, trocar a roupinha? Se ela souber por que que ela tem que fazer isso, quando você falar isso, quando isso você for introduzir na vida dela isso tudo, à medida que você vai explicando, ela vai entendendo. E criança, vamos dizer que ela nasce assim, tudo que ela aprende é você, são os pais, os amigos, os avós e principalmente os educadores nas escolas que passam para essas crianças. Tá? Então, o que eu acho mais importante para que elas desenvolvam esse senso crítico, elas têm que entender o porquê que elas estão fazendo aquilo. Por exemplo, ir ao dentista. Por que que eu tenho que ir ao dentista, mamãe? Você tem que ir ao dentista porque na boca a gente tem vários bichinhos, várias bactérias. Se você deixar um restinho de comida, ela vai morar no seu dentinho, ela vai fazer com que você tenha dor no dentinho. E são lugarzinhos que só dentista consegue ver.
Então, se você explicar, ela vai entender. Da mesma maneira, por que ela precisa cortar as unhas? Porque as bactérias ficam ali embaixo, elas podem ir para sua boquinha, dar dor de barriga e outras coisas assim. A partir do momento que ela entende isso, ela vai levar isso para a vida toda. Então, isso vai despertar muito esse senso crítico da criança. Inclusive, para ela falar para o amiguinho. Com certeza. Ô, Sandrinha, outra coisa que a gente queria saber. Com qual idade a gente pode começar a ir ao dentista? E como que ensina, como é esse processo de ensinar a criança a escovar os dentes, né? Bom, eu aconselho, normalmente as gestantes já nos procuram muito. Porque durante a gravidez você tem que tomar um cuidado especial com a sua gengiva. A gente tem o que nós chamamos de gengivite gravídica, que é uma gengivite que ataca as gestantes, as grávidas, tá? E essas bactérias estão ali presentes, ela carrega um serzinho novo dentro dela. Então, quando a mãe já vai grávida, nós já orientamos no consultório. Olha, a partir do momento que nasceu o primeiro dentinho, você tem que trazer o seu filho ao dentista. Eu não vou tratar o seu filho, eu vou te orientar em algumas coisas, ok? Agora, como você pode fazer higienizar a boquinha do teu filho? Isso nós já ensinamos a mãe antes da criança nascer. Olha, quando seu neném nascer, para higienizar essa boquinha, porque ele mama no peito, mas só que isso adere na mucosa, adere sobre a língua. Então, quando você der o banho no seu nenê, ou 2 vezes ao dia, pega uma gaze úmida, limpa a boquinha do seu filho, tira essa placa que se forma na superfície da língua e de toda a mucosa, tá? Então, essa orientação já é dada antes do bebê nascer. Depois disso, assim que erupciona o primeiro dentinho, nós sempre pedimos para a mãe levar a criança. Aí ela vai receber uma orientação, como é que ela vai escovar esse dentinho. É claro que o pediatra já orientou no que comer, mas que esse dentinho já vai servir para mastigar, então essa criança precisa alguma coisinha, mesmo que for um mordedor, para que ela possa ficar ali movimentando, mordendo, para estimular, para que essa gengiva não fique doendo quando está nascendo um dentinho novo. Então, a gente orienta a partir da erupção do primeiro dentinho a criança com a mãe. Legal demais. A gente às vezes nem sabe disso, né? Eu tô falando eu, que não tenho filhos e tudo mais, né? Que ainda não passei pela experiência de ter que cuidar da higiene bucal, né? De outras pessoas, mas até para mim está sendo uma novidade saber que a higiene bucal é desde quando a mãe tá grávida, né? Não sabia. Super legal, super legal. Exatamente. Sandrinha, como e com qual idade você deve dar uma autonomia para a criança aprender a escovar os próprios dentes? Olha, essa autonomia deve ser dada. Primeiro, eu acho que a criança, quando começa a aprender a escovar os dentinhos, ela tem que começar a aprender de uma maneira mais lúdica, tá? Você não vai simplesmente pegar e começar a escovar o dentinho da sua filha, do seu filho. Você começa, desde pequenininho, você escovando, mas quando ele já consegue pegar na escova de dente, pega na mãozinha, começa a ajudar, pega uma bonequinha, faz ele escovar o dente da bonequinha, dá uma escovinha na mão do seu filho, você pega dele, ele escova seu dente, você escova dele. Então, tem que ser de uma maneira mais lúdica para fazer isso. Sem contar na parte da literatura. A gente tem muitos livrinhos hoje que a criança já pode começar a ver desde pequenininha, para que ela entenda que ela precisa escovar o dentinho e por que ela vai escovar. Agora, autonomia mesmo, eu aconselho que os pais só deem aos filhos quando o filho tiver responsabilidade para escovar o dente sozinho. O que o pai pode fazer antes, durante esse período todo? Os pais podem deixar que o filho escove o dente sozinho e a hora que o filho acaba, ele olha, ele veja se está bem escovado. Da mesma maneira, o líquido de bochecha. Você só vai dar para o seu bebê quando ele souber que ele não pode engolir, que ele vai fazer o bochecho e jogar fora.
Mas é importante que ele veja a mãe e o pai desde pequenininho usando o fio dental, fazendo bochecho, escovando o dente todas as vezes que se alimentar, porque eles são espelhos dos pais. Então, se você fizer, com certeza o seu filho vai fazer também. Então, autonomia mesmo, eu só dou para uma criança quando ela tem responsabilidade para escovar os dentes sozinhas e quando ela entende a importância de escovar os dentes e o que isso pode trazer de ruim para ela se ela não escovar esses dentes direito. Entendi. E tem algum ambiente, assim, alguma dica de como deve ser um ambiente? Supondo, meu filho não quer escovar o dente, ou meu filho não quer comer aquilo. Ou sempre tem alguma situação onde o filho não se sente tão agradável em fazer alguma coisa que é necessário. Então, teria alguma dica, assim, para esse ambiente ficar mais legal, mais adequado para uma criança? Olha, tem sim, Jéssica. Vamos falar um pouquinho, por exemplo, de alimentação, tá? Se teu filho está almoçando ou jantando com você, o que é adequado? Que ele sente na mesa, que ele aprenda a comer com os talheres, mesmo que no começo seja com uma colher, que ele aprenda a limpar a boquinha, mas para isso ele tem que ter uma cadeirinha que ele alcance na mesa, ele tem que ter um talher adequado para ele. Na escovação é da mesma maneira. Normalmente, eu sempre aconselho que as crianças escovem o dente no banheiro e não assistindo televisão, porque você não é ideal que a sua criança coma assistindo televisão. Então, não é ideal que ela faça isso também, a escovação, assistindo televisão. Eu aconselho que você tenha um espaço no seu banheiro adequado, com um banquinho mais alto, para que a criança possa alcançar a pia, que ela tenha um acesso à escova de dente, à pasta dela, uma escovinha de cabeça pequena, de cerdas suaves, uma pasta infantil, que é o que a criança gosta. Você vai hoje na farmácia, no mercado, a oferta é tão grande e a criança pode escolher, porque ela vai ter um estímulo melhor. Então, ela tem que ter o espaço dela para escovação, mesmo que essa escovação depois ela, ela seja vistoriada, vamos dizer, pela mãe, tá? Mas ela tem que ter o espacinho dela. Eu estou vendo até que perguntaram de enxaguante bucal, eu até falei. Existem enxaguantes bucal para criança sem álcool. Ela deve fazer sim. Só que ela só deve fazer a partir do momento que ela sabe, como eu falei anteriormente, que ela não pode engolir. Porque os enxaguatórios bucais, eles contêm flúor. E o flúor é maravilhoso para a boca, mas ele não é bom para o estômago. Então, a criança não deve engolir por isso, tá? Então, o espaço ideal é esse, aquele onde a criança consegue alcançar na pia, escovar os seus dentinhos, porque ninguém tem pia pequenininha, baixinha em casa. Então, você tem que ter um banquinho para o seu filho. E ele vai escovar, ele vai aprender. E ele vai usar o fio dental, porque a gente tem uns fio dental hoje para criança, que ele é como se fosse uma forquilhinha que ela pega e vai passando. Então, desde muito pequenininha, ela pode criar esse hábito de estar fazendo isso. Ainda bem também que a tecnologia vai ajudando, né, nesses quesitos aí, porque eu lembro quando eu era pequena, né, eu não tinha muito hábito de eu mesma, né, passar o fio dental. Meus pais que tinham que me ajudar até eu ter uma certa coordenação motora, né? Uhum. Então, acho que agora deve ter dado uma evoluída, né? Deve estar sendo mais interessante também. Tô aprendendo Pena que eu muitas coisas, não tenho, Sandrine. pena que eu não tenho aqui para te mostrar, mas é uma gracinha mesmo, né? Ai, super legal. Aí perguntaram até se a criança pode engolir pasta de dente infantil. A infantil, ela é feita para criança, porque a gente sabe que a criança vai engolir. O ideal é que isso não aconteça, mas se você não acostumar a sua criança a usar creme dental, quando ela fica maior, pode ser que ela não se adapte. Eu tenho muitas crianças que quando você sai do creme dental infantil para o adulto, elas não gostam, diz que é ruim, que o sabor é ruim. Até eu aconselho que aí na fase de troca de dentição,
que a mãe vai misturando um pouco da infantil e um pouco da tradicional. Para ir já se acostumando, né? Fazendo essa mesclagem. Sandrinha, uma outra Exatamente. dúvida que a gente tem. Os pais, avós, quem cuidam da criança, podem compartilhar talheres e outras coisas, tipo copos, com as crianças? Ô, Jéssica, isso tanto a gente que é dentista fala, como os pediatras também falam, tá? Nós temos na nossa boca um número grande de bactérias, tá? As crianças, todo mundo tem isso. Porém, através da boca, você transmite um mundo de coisa. Por exemplo, às vezes a mãe chega no consultório com a criancinha de 7, 8 meses com candidíase, que é o famoso sapinho. Que todo mundo fala, ai, meu filho tá com sapinho. Isso dói, isso incomoda. A criança chora muito. Então, o que acontece? Se você tem isso na sua boca e você dá nessa colher pro seu filho, você pode estar passando isso pro seu filho também. Sem contar outros tipos de doença. A gente tem mononucleose, meningite viral, várias doenças que você passa através da sua saliva. Então, isso deve ser evitado sempre, sempre, sempre. E se você não fizer isso, quando outra pessoa for fazer para o seu bebê, para a sua criança, ela não vai aceitar, porque ela não tem esse hábito. E a mãe explica: ah, quero um pedacinho. Mamãe vai pegar outro para você. Esse daqui a mamãe já pôs a boca, você não pode. Então, nós temos que tomar um cuidado muito especial com isso. Não pode, não deve, nunca, nunca mesmo usar o mesmo talher seu para sua criança, usar o copo que você bebeu, e todas as outras coisas que tiveram contato com a tua saliva. Não devem. Legal, super, super interessante também, né? Ainda mais esse momento que estamos agora, né? De salientar a importância da higiene bucal, das mãos, do cabelo, das unhas, em tudo, né? Em função de um vírus, né? Isso muito, muito importante a gente criar desde cedo esse hábito, né? Para não confundir as coisas, para não sair E alastrando exatamente. as coisas, né? Inclusive o Covid-19, né? É. Que ele é Sandrinha, a gente transmitido pela teve. boca mesmo. Olha, fizeram uma perguntinha aqui. Qual É, conduta tomar quando o dentinho de leite demora mais a sair e já tem outro vindo atrás? Quando isso acontece, tem que levar o seu dentista e tem que tirar esse dentinho de leite. Porque o outro vem atrás e ele vai vir no lugar que não é dele. Ele tem que se encaixar direitinho onde está o dente de leite, tá? Então, se isso acontecer, tem que levar o seu dentista, tem que tirar o dentinho. Ah, mas ele vai chorar. Não, não. Quem é o odontopediatra tem um jeitinho todo especial. É, hoje existem alguns tipos de anestesia que são injetadas, que a criança não vê nem agulha, não vê nada. E também outra coisa, se você vai ao dentista desde pequeno com seu filho, ele não tem medo. Então, ele não vai ter medo de ir ao dentista. E se a dentista ou o dentista explicar o que vai ser feito, ele vai entender, tá? Ele sabe que ele vai ter que tirar, ele pode não tirar no primeiro dia, mas no segundo ele vai tirar. Ele vai confiar e vai tirar. Então, procure seu dentista. Sandrinha, quando você é pequeno, tem algum de quanto em quanto tempo é legal fazer esse acompanhamento dos dentes? Acredito que na parte que está caindo, que está nascendo, deve ser um processo onde você vai mais vezes, né? Mas assim, teria alguma rotina, assim, algum espaçamento que é ideal para a criança, para o acompanhamento? O ideal é que a mãe leve pelo menos uma vez ao ano a criança ao dentista para fazer uma profilaxia, ou seja, uma limpeza de todos os dentinhos. E o mais importante não é só isso, para que a criança se acostume a ir ao dentista e que isso não seja uma coisa ruim, tá? Porque hoje a gente tem um número de cáries muito pequeno nas crianças, tá? Mas pelo fato das crianças não dividirem o espaço com o pai, como nós estamos fazendo hoje na quarentena,
Por isso eu digo que essa quarentena, a gente também tem que olhar o lado bom. Ela tem sido muito bom para muitas coisas. A gente está criando esse núcleo de família outra vez, está almoçando, jantando com nossos filhos, principalmente quem tem criança pequena. É uma bênção eles terem esse tempo para ficar com os filhos deles, né? Então, hoje a gente não tem muita cárie, porém a gente tem muita criança pequenininha com gengivite. Por quê? O pai não toma cuidado de escovar os dentinhos direito, chega tarde em casa, eu peguei a criança na escola, na creche, ela estava dormindo, eu pus na cama. Esse resíduo de alimento, eles ficam parados na superfície do dente, formam uma placa bacteriana e as bactérias começam a comer essa placa bacteriana e elas liberam um ácido que faz com que haja uma inflamação da gengiva. Então, muito comum isso acontecer, tanto em crianças pequenas quanto em adolescentes, tá? Então, é aconselhável que seu filho vá ao dentista uma vez por ano, a não ser que haja um problema maior, claro. Qualquer outro problema, intercorrência, como esse, o dentinho de leite não caiu, tem que levar antes, mesmo que não tenha completado um ano ainda de quando ele foi. E a rotina dentro de casa de escovação agora, Sandrinha? Precisa mudar? A gente precisa escovar mais vezes o dente, menos vezes, porque tá todo mundo trancafiado. Provavelmente eu, particularmente, acredito que algumas pessoas vão ganhar uns quilinhos, eu inclusive. Mas assim, é pelo fato também de comer um pouco a mais. Você acha que deve aumentar o número de escovação em relação ao vírus mesmo, ou em relação à higiene? Olha, como a gente falou agora há pouco de rotina, eu acho que agora é uma excelente época para que as crianças, para que os pais criem nas crianças esse conceito de rotina e do quanto é importante tudo isso. Escovar o dente, lavar a mão, cortar cabelo, cortar a unha, se manter sempre limpa. Então, com relação à higiene oral, nós estamos comendo o tempo todo com essa quarentena, tá? O que é importante? Comeu, a criança tem que escovar o dente. Parte da vida dela desde pequenininha. E olha que vamos combinar que realmente é o dia inteiro que a gente está comendo, né? Tem que escovar todas as vezes que se alimentar. Tá? Isso é muito importante, muito mesmo. Aproveitem, pais, que vocês estão em casa, passem isso para os seus filhos, porque na escola, tudo bem, a escola é maravilhosa, é feita para as crianças, só que são muitas. Os educadores se desdobram e muitas vezes eles não têm tempo de passar tudo isso. E hoje você está em casa e tem tempo de passar isso para o seu filho. Aproveite muito. Diferenciado, né? O momento. Eu acho que eu vi até uma sátira que estava falando, né? Que enquanto as pessoas estão falando, nossa, meu Deus, a gente ficou em quarentena, é um momento único para os filhos ficarem mais tempo com os pais também, né? Que isso vai ser muito marcante na vida deles. Você falou também das escolas, que é muito legal, mas às vezes a gente deixa de ter o mesmo cuidado bucal porque tá lá, tá correndo, tá com o amigo. Sandrinha, você acha que é interessante ter um kit para se levar para casa dos parentes, dos amigos, para a escola? E o que deve ter nesse kit de higiene? Olha, Jéssica, é muito importante, não só para as crianças, mas nós adultos também temos que ter sempre com a gente um kit de higiene oral. Esse kit tem que ter um creme dental, a sua escolha. Me perguntam, mas qual creme dental é melhor? Sabe, a gente tem uma infinidade no mercado. A não ser que você tenha um problema maior, uma inflamação gengival, sensibilidade, você precisa de algo específico. Do contrário, qualquer creme dental que você gostar e se adaptar é bom, tá? Então tem que ter um creme dental, uma escova de dente. Essa escova de dente ela deve ser trocada no máximo a cada 2 meses. Outra coisa, desculpa, deixa eu acabar de falar dos kits, aí eu falo disso. Fio dental, creme dental, é, escova de dente, se possível, enxaguante bucal. Se não for possível, que ele esteja em casa pelo menos de manhã e à noite.
mas a criança tem que levar para a escola, ela tem que levar para casa do amiguinho quando ela for dormir na casa do amiguinho. E muitas vezes as crianças levam para casa do amiguinho e às vezes o amiguinho não tem esse hábito. E a criança ensina para o amiguinho por que ela tem esse hábito. Porque a mãe ensinou, porque ela viu, porque ela leu. Inclusive, vocês têm um livrinho muito legal disso. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui nos meus para te falar. Peraí. Olha aqui, ó. Esse livrinho de vocês, tá vendo? É da Uhum. Ana Carolina de Souza. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Todas as mães que vão ao consultório, eu indico essa coleçãozinha de higiene. Por quê? Porque por isso aqui a criança entende por que ela tem que escovar o dente. E ela vai na casa do amiguinho e vai contar para ele. E leva para a escolinha, leva em todos os lugares. Então, hoje, nós temos condições de dar alguma coisa mais palpável para os nossos filhos. Inclusive, vocês têm até umas coisinhas que é para a criança começar a desenvolver toda essa parte de uma maneira mais lúdica. Quando a criança toma banho, vocês têm os livrinhos de banho que ela pode pôr na água, que eu sei que quando ele vai na água, ele fica colorido, ele é branco e preto. Tem o livrinho de pano para a criança dormir com ele ali no rostinho, no travesseiro. Então, é uma forma lúdica de você ensinar um monte de coisa para os seus filhos. E outra coisa, as minhas filhas amam ler, mas é uma coisa que você desenvolve no seu filho desde pequenininho. Você não tem que dar um celular, não tem que dar um computador, você tem que dar um livrinho. Então, a gente estava falando dos kits, mas eu já puxei um ganchinho para falar isso, porque eu acho maravilhoso você ter isso para dar para as crianças. E você concorda comigo? Com certeza. Inclusive, Sandrinha, eu sei que vocês fizeram uma ação no Guarujá envolvendo alguns kits, né? Que os livros estavam nos kits junto com um parceiro de vocês. Falando em pandemia, um pouco também dessa parte de higiene pessoal que a gente sabe que nós, né? Eu, pelo menos, sou privilegiada de ter toda uma estrutura de higiene em casa que eu posso tomar banho, que posso me higienizar, né? Lavar minhas mãos, escovar meus dentes, cortar minhas unhas. Tem algumas pessoas que não têm isso agora, né? E é o que gera até uma certa preocupação. Você acredita que tem algumas medidas que podem ser tomadas assim para amenizar a situação de quem não tem nada e também queria que você falasse um pouquinho sobre essa ação que vocês fizeram, que eu achei super interessante. Bom, vamos começar falando sobre essa ação. Essa ação, América para Todos, é um projeto feito realmente para fazer ações em toda a América do Sul, com patrocínio de várias empresas. Nessa ação da creche aí do Guarujá, de Lins e várias outras que foram feitas, foi feita uma parceria com a Bombom Books, com livros infantis, e a Colgate. A Colgate cedeu toda a parte de escova de dente, creme dental, livrinho, líquidos para bochecho, e a Bombom Books cedeu todos esses livrinhos infantis. E foram a essas creches junto com uma equipe, não só levar os livros e deixar lá, levar as escovas e deixar lá, mas foram com uma equipe. Essa equipe mostrou para as crianças como escovar os dentes, como passar o fio dental, entregou esses livrinhos que para elas foram assim uma bênção, um paraíso, porque eram livrinhos para criança. Sentaram com essas crianças para que elas entendessem que tem que ler esses livrinhos. Então, é um projeto muito bom. Ele é feito em toda a América Latina. E aqui nós conseguimos fazer uma parceria entre a Colgate e a Bombom Books. E eles juntos levaram alegria para muitas crianças. Em toda a região aqui de São Paulo. Foi um projeto muito lindo e a América para Todos, ela está aberta a fazer novos projetos com novos parceiros que queiram fazer. Mas a Colgate e a Bombom já são parceiros fixos, vão trabalhar muito nesse América para Todos. Bom, Uhum. aí você me perguntou como é que a gente faz com esses que não têm acesso ao que nós temos.
porque somos um grupo privilegiado, né? Bom, primeira coisa que eu aconselho, tá? Nós temos hoje nos postos de saúde dentistas. Em todos os postos de saúde, e tem alguns que têm até uma estrutura muito boa, tá? Aí as pessoas falam, mas aí eu vou lá e não consigo ser atendido. Se for uma emergência com dor, você consegue ser atendido. Mas o que, que é o ideal? O ideal é que todos os pais marquem uma consulta, não só para os filhos, mas para eles também, nesses postos de saúde. Porque se eles tiverem uma consulta, eles não vão lá só porque tem dor. Eles vão lá, igual nós, ao dentista, para uma consulta de rotina. E quando você vai na primeira vez, se você tem alguma coisa, já vai ser marcado um novo horário para você dar continuidade ao seu tratamento. Então, isso as pessoas sabem e têm que fazer, é muito importante. Com relação à higienização, à escovação, tá? Eu sei que é difícil a gente falar sobre isso, porque tem uma parte com poder socioeconômico muito baixo, tá? Porém, hoje em todas as comunidades existem projetos, tanto da Colgate, da Oral-B, bom, várias empresas que nós temos, aonde eles dão esses kits de higienização. E essas pessoas podem pegar. Dentro desses kits, normalmente tem até um livrinho ensinando a escovar os dentes. Aí precisa só um pouquinho de boa vontade para procurar aonde existem esses projetos, né? Para que seja feito isso. Inclusive, agora que vocês tiveram uma enchente no Guarujá, nós conseguimos que a Colgate mandasse, se eu não me engano, 200 kits. Não é muito, mas dá para começar para estarem lá. Já ajuda, né? Já ajuda, né, Sandrinha? Às vezes eu arrecado algumas coisas, eu fiz uma arrecadação para o pessoal da chuva aqui em São Paulo mesmo. E eu vi que o pessoal chegou num ponto que eles estavam pedindo mais coisas de higiene, né? A gente acha que primeira necessidade sempre é talvez o alimento, né? O cobertor, qualquer outra coisa. E a parte da higiene, né? Que é o básico, que é a gente se cuidar, a gente estar livre de vírus ou de qualquer outra coisa, né? São as coisas básicas, a gente não chega não dando tanto valor. E aí, no final, as ONGs acabam pedindo, olha, pessoal, de comida já deu legal, mas de higiene básica a gente está com pouca coisa, né? É engraçado isso. Eu me parei percebendo, pensando isso agora, e é bom saber que a gente que não é da área, a gente às vezes não sabe, também não vive isso dia a dia para saber se tem ou não tem estrutura. Então, acho interessante saber que as pessoas têm empresas que auxiliam mesmo, tem pessoas como vocês que vão atrás de dar assistência a todo mundo, né? É muito legal, Sandrinha. Obrigada por todas as suas palavras. Tem uma outra perguntinha. Isso é Pode legal falar. mesmo. A minha filha até tem um grupo que chama Anjos das Ruas, que eles levam comida nas ruas, né? Toda semana, uma média de 150 refeições. E a Colgate também sempre fornece para eles levarem para os moradores de rua. Por que eu digo a Colgate? Porque aqui a gente tem uma parceria melhor. Então a gente pede, eles fornecem, né? Então, Uhum. existe sim essa possibilidade. A gente tem que incentivar quem trabalha com a gente na casa da gente, quem está construindo uma obra. Olha, tem que ir ao posto de saúde, marcar o seu dentista, fazer uma consulta. Isso é importante. Você falou da Show. perguntinha? A perguntinha é da parte mais odontológica, voltando um pouquinho sobre com quantos anos os pais devem se preocupar em pensar em um aparelho bucal para as crianças. Ô, Jéssica, hoje a odontologia mudou muito. Antes a gente dizia, mas ele tem que ter todos os dentes permanentes para colocar um aparelhinho. Hoje a gente já tem aparelhinhos ortodônticos para crianças desde a dentição decídua. Tem tanto alguns aparelhinhos que a criança usa para dormir só, aí o pai fica controlando, porque aparelho móvel que usa o dia inteiro é legal, mas imagina, quem usou sabe, os filhos perdem, deixam na escola, na bandeja do McDonald's. Aí aquele desgaste entre os pais e filhos ficam sempre aí, mas por que você esqueceu? Por que não usou?
Então, hoje, desde a dentição decídua, já existe aparelho fixo para a criança. Reposiciona esses dentes de leite para que os permanentes se posicionem melhor. Hoje, a gente aconselha, quanto mais cedo você levar o seu filho e ele tiver um problema oclusal, ele precisar de um aparelho ortodôntico, é melhor. Mesmo porque hoje as crianças mastigam muito pouco coisas duras. E para que a arcada se desenvolva, você precisa de mastigação. Hoje a carne é moída, a carne tem que ser bem cozida, tem que cozinhar a cenoura, não pode ser crua. Ah, vai comer uma maçã, tem que cortar em pedaços pequenininhos. Não, dentes são feitos para serem usados. As crianças têm que usar esses dentes para que haja um desenvolvimento da arcada. Então, quanto antes o dentista aconselhar o uso de um aparelho ortodôntico, é melhor. Tem uma outra perguntinha aqui, Jéssica. Qual Vamos ver. o certo para a criança escovar os dentes, antes ou depois do de jejum? Olha, normalmente a criança acorda, se ela é pequenininha, ela já vai tomar mamadeira. Se ela é um pouquinho maior, ela já quer comer. Então, se ela escovar, se você tiver que optar pela escovação, que ela seja sempre após o café da manhã, para ela ir para a escolinha com os dentes limpos e não com resíduos de comida. E eu sei que mesmo na época de trabalho intenso, antes de ir para o trabalho e quando volta do trabalho, os pais têm tempo de olhar a boquinha dessa criança. E se você não tiver de manhã, pelo menos à noite, faça com carinho especial. Às vezes eu lembro que quando eu era mais nova, eu levava bastante maçã para limpar as bocas, a boca depois da refeição, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem a chance de substituir por um kit, mas às vezes no desespero, né? Existem outros alimentos que exerçam essa mesma função ou só a maçã mesmo? Olha, na realidade, até a maçã deixa resíduo, porque ela contém açúcar, Uhum. não tem como, né? O ideal é que seja feita a escovação. Tanto é que hoje as crianças têm muito menos cárie, a sua geração já quase não tem cárie, tá? Uhum. Agora, um problema que eu encontro nas crianças, falando um pouquinho de açúcar agora, tá? Uhum. Muitas mães me perguntam, devo dar açúcar para o meu filho ou não devo dar açúcar? Bom, isso é um posicionamento muito pessoal. Cada mãe, cada pai tem um jeito de criar seus filhos. Uns acham que tem que dar, outros acham que tem que evitar. A minha opinião como profissional e como mãe é que você não deve privar o seu filho de nada. Você tem que disciplinar essa alimentação. A criança não tem que não comer chocolate, não comer um doce. Ela precisa, sim, conhecer todos os alimentos. Agora, você que vai dizer, olha, a gente vai comer o doce, ou seja, o docinho depois do almoço, na sobremesa. Esse é o horário certo. Porque as crianças hoje que chegam ao meu consultório com cáries, bastante cáries nos dentes de leite, são crianças que nunca comeram açúcar. Aí vão para a escola. Aí na escola, a mãe do amiguinho põe na lancheirinha uma coisa com açúcar. Ele nunca provou. E se ele provar e gostar? Ele vai comer demasiadamente e não vai contar para a mãe em casa. Então, hoje, o número de cáries que eu tenho, as crianças que eu tenho com cárie, são crianças que foram privadas de determinados alimentos. Entendi. É interessante, né? Os processos até chegar no causador, né? E o quanto que o relacionamento, né, entre pai e filho, principalmente na infância, né, que é onde a criança está tendo uma esponja, com os outros convidados que a gente teve aqui também, a gente vai vendo a importância, né, de ter um relacionamento, de ter um diálogo, de não ter uma proibição. Eu fico bem assim, eu falo, gente, é um desafio mesmo, né? Você educar uma criança, você criar uma criança, dar, passar os valores para eles e tudo mais. E eu fico pensando, ainda bem que existem profissionais que estão ali para dar o suporte para os pais e a leitura também, né? Os livros, as informações, porque realmente
tudo vem também, os problemas futuros começam na infância, né? Coisas maltratadas na infância, eles vão perdurando e podem piorar, né? Até você ficar adulto ou mais velho. Então, essa importância é muito grande. Na parte de, de higiene mesmo, Sandrinha, existem casos que começaram na infância e continuaram por muito tempo até chegar num ponto que já não tinha outras soluções. Acho que era assim que era antigamente, né? Se eu não me engano. Antigamente, sim, Jéssica. Antigamente, tanto é que se você olhar as avós, muitas delas não têm vários dentes, ou usam uma dentadura, uma prótese total. Hoje, dificilmente isso acontece, porque existe um cuidado especial com as crianças desde pequenos. Os pais levam ao dentista. Quando começam a surgir os dentinhos permanentes, ou alguns dentistas até antes, começam a fazer aplicação tópica de flúor. Depois tem os selantes. Os selantes é como se fosse um esmalte transparente passado sobre a superfície dos dentes posteriores, que fecha aquelas reentrâncias do dente. Então, o alimento bate ali e sai, não fica parado. Esses selantes já são aplicados assim que os dentes posteriores erupcionam. Então, hoje, na geração sua para cá, é muito difícil acontecer isso. Muito difícil mesmo. Olha, a Ruth fez uma pergunta que ela tem dificuldade de passar o fio dental nos netinhos. Como é que ela faz? É aquilo que eu falei, Rutinha. Hoje nas farmácias tem um fio dental que parece uma forquilhinha, uma tirinha comprida e a alcinha do fio dental embaixo. Eu não trouxe, devia ter trazido. Que você compra e a própria criança pode passar. Ele é muito simples, ele é fácil de passar. E olha, vamos falar um pouquinho sobre as mãos. Antes da criança escovar o dente, ela tem que lavar a mão. Ela tem que lavar a mão quando ela pega no cachorrinho, ela tem que lavar a mão quando ela pegou em alguma coisa que caiu no chão, antes de almoçar, o tempo todo, e principalmente antes da escovação. A criança precisa lavar as mãos. E ó, tem outro livrinho, daquela minha série do consultório, hein? Olha aqui, gente. É maravilhoso. A criança vai entender com esse livrinho por que ela tem que lavar a mão. É super importante. E é um livrinho gostoso, porque as figuras são grandes, a letra é grande. Então, mesmo que a criança não saiba ler, os pais podem fazer isso. Eles podem ler para as crianças. São coisas pequenas, mas que marcam a criança. Ela vai ver, ela vai lembrar dessa historinha. Porque tudo que você ensina para a criança com uma historinha é inesquecível. Todo mundo lembra da historinha da Cinderela, João e Maria. Por quê? Porque foi contado de uma maneira gostosa, bonita. Lavar as mãos, cortar o cabelo, tomar banho, também pode ser dessa mesma maneira. E hoje você, pai, está tendo todo o tempo do mundo para acordar. Você está sendo abençoado de ter esse tempo no mundo. Acordar seu filho com um beijo, com um abraço, deitar na cama com ele, contar uma historinha como essa antes de dormir. Hoje é uma época especial para a gente desenvolver essas coisas novas em nossos filhos. Que bom, né, Sandrinha? A gente ter esse tempo. Eu, infelizmente, não estou tendo tempo com meu pai, com minha mãe, Eu mas é uma delícia, né? Esse lado diferente, né? Olhar com um lado diferente para a quarentena. Tem pessoas que vão olhando para um lado muito negativo, mas tem que buscar olhar o lado positivo das coisas, o lado envolvente. Eu fico imaginando que ter criança em casa não é nada fácil, até porque a energia deles é diferente da nossa, mas tenho certeza que as coisas vividas em famílias, né, elas são inesquecíveis mesmo. Sandrinha, muito obrigada pela sua participação aqui, pelo tempo que você disponibilizou para a gente, pelos seus conhecimentos. Aprendi bastante com você. Muito obrigada mesmo pelo carinho, pela atenção. Espero que todo mundo tenha gostado. Tenha uma boa noite dessa terça-feira de feriado, né? Que agora tá tão esquisito, parece que nem é feriado mais.
Às vezes a gente se perde, né, no meio das semanas. Mas muito É obrigada de verdade. coração, em nome da Bombom Books, pela sua presença. Da Bombom Books. Ah, então, deixa eu falar um pouquinho disso aqui. Isso aqui eu ganhei de vocês o ano passado. Esses livrinhos, tá vendo? Ah, de tomar banho, lavar as mãos, escovar os dentes. Por que que você tem que se cuidar? Esses livrinhos ficam no meu consultório. Gente, vocês não fazem ideia como é bom a criança pegar um livrinho na mão e ler. Inclusive, eles estão todos rabiscados, porque as crianças rabiscam. Porque é legal, elas são lindas, interessantes. Pensem um pouquinho, ensinem os seus filhinhos a lerem, faça com que eles procurem alguma coisa para ter esse estímulo da leitura, porque com celular, computador, isso está acabando. Vale a pena. Se puderem, invistam. E Obrigada, Sandrinha. olha, eu só quero deixar uma coisinha. Nós estamos numa época muito especial, muito diferente do que nós já passamos, mas a gente tem que olhar só o lado bom. A gente tem que tentar ser feliz com o que você tem hoje. Somente com o que você tem hoje. Sem se preocupar com o que você vai ter amanhã. Porque a gente está entendendo que esses momentos são únicos e que nós temos que compartilhar esses momentos com quem a gente ama, com quem está ao nosso lado. Tá bom? E você é muito especial. Muito, muito. Sandrinha, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada de coração. A gente concorda plenamente. Vamos ser positivos aí, vamos continuar ajudando o próximo, né? O máximo que a gente pode aí, não só a gente, e sendo feliz, né? Buscando encontrar a felicidade naquilo que é essencial mesmo. Que às vezes a gente fica buscando muito fora e esquece, né? De dentro. Uhum. No arroz e feijão, né? É. Um Obrigada a beijão, você, Sandrinha. Lívia. Uma boa Obrigada. noite. Um beijo. Obrigada pelo convite, por tudo. Fique com Deus. Tchau. Amém. Tchau, tchau, pessoal.